Olá, como vai? Você que está chegando por aqui na nossa live mensal. Deixa eu fixar aqui o comentário. O Rodrigo aqui já está entrando. O pessoal vai começar a entrar agora. Bem-vindos, bem-vindas. Oliveira Fernandes, Lobo, a Ângela está por aqui já, sempre por aqui, querida Ângela, a Ingrid. Bom, bem-vindos, bem-vindas. Hoje, na nossa live mensal, nós vamos ter um convidado aí para lá de especial, que é o meu parceiro aí de Jornada Sistêmica, o Rodrigo Tonharelli. Já estou chamando ele já para participar comigo. O Rodrigo e eu somos parceiros na formação Consciência Sistêmica em São Paulo. Já formamos, o Mitsuru está entrando por aí também, bem-vindo. Nós já formamos 4 turmas em São Paulo, já formei mais 4 turmas em Santos, então nós somos parceiros aí de muitos anos, nos conhecemos em 2016, quando iniciamos os estudos sistêmicos juntos, na mesma turma, e a partir daí criamos essa amizade, essa parceria de trabalho também, que vem ajudando várias pessoas, formando pessoas no curso Consciência Sistêmica, que é uma formação. E a gente até vai falar um pouco sobre isso também, sobre essa formação, porque amanhã vamos ter o módulo 0. O módulo 0 é o módulo em que as pessoas vão para conhecer mais a respeito das constelações familiares sistêmicas. É um módulo gratuito que vai acontecer amanhã, vai acontecer em São Paulo. A gente vai dar mais detalhes para aqueles que quiserem participar da formação. Eu não estou achando aqui. Deixa eu ver aqui onde está. O Rodrigo me convida você. Agora sim. Agora você já está convidado para entrar. Já o Rodrigo vai entrar com a gente para que a gente possa bater esse papo junto e falar sobre um tema que é um tema interessante. Os traumas transgeracionais. Como é que os traumas podem ser abordados através da constelação, da visão sistêmica. O Rodrigo já está entrando por aí. Rodrigo, bom dia. Bom dia, tudo bem? Como está? Bom dia para você, Rodrigo, Roberto. E bom dia para todos que estão chegando aí, que vão seguir com a gente nessa sua live mensal. Convite, uma oportunidade para a gente estar aqui, trabalho, também como você colocou, falando da formação da consciência sistêmica. Roberto, eu vou só aguardar um pouquinho, deixa eu só estabilizar aqui um pouco, eu não sei se é a minha internet ou a sua, que precisa aqui estabilizar um pouquinho. Para mim está parecendo tranquilo aqui a imagem, não está picotando, nem som, nem nada. Quando você estabiliza aí, vou passando aqui alguns toques para as pessoas. Tem aqui pessoas que já são alunos, já são formados, tem pessoas que estão entrando que não conhecem, né, do que se trata a constelação. É um tema pujante, atual. Nessa semana eu fiz uma gravação também para um podcast que logo vai ao ar. O Rodrigo, temos vários conteúdos, né, no próprio Instagram, canal do YouTube, porque quando as pessoas têm dúvidas, né, eu acho que, claro, ninguém conhece o tema profundamente, ela não faz parte disso, mas devemos esclarecer, né? Então, nosso papel como formadores, como terapeutas sistêmicos, é também esclarecer e trazer conteúdo para as pessoas, para que elas venham conhecer, convidar para que elas venham participar dos eventos, dos nossos workshops de constelação mensais que a gente faz, né, que as pessoas podem vir, assistir, participar. E amanhã o módulo 0, né, Rodrigo? Vamos começar a falar um pouco sobre o módulo 0, que vai ser amanhã, que é um módulo experimental, né, para as pessoas ou reverem o conteúdo ou aqueles que nunca viram participar, saber como que é um curso, porque hoje tem tantos cursos de formação, né, Rodrigo? Outro dia eu estava vendo curso de formação, R$ 39,00, seja um constelador, num final de semana. Né? A gente vê coisas assim tão absurdas. Isso acaba indo contra, né, tudo que a gente ensina, tudo que a gente prega, formando pessoas com conhecimento ínfimo, né, maus terapeutas, que vão se emaranhar e se complicar, né, em vez de poder ajudar as pessoas, vão atrapalhar e se ajudarem também. Aqui a Angélica dizendo, o melhor conteúdo que eu conheço, aproveitem, gente, são feras, obrigado. Aqui a Ângela, aluna recém-formada e transformada. E todos nós, né, a Ângela, como o depoimento dela, a gente se forma e se transforma, né? A gente muda a nossa forma de encarar o mundo, os relacionamentos, a nossa visão,
Rodrigo, fala aí sobre o módulo zero, convida o pessoal, antes da gente entrar no nosso tema de hoje, que é um tema também tão pujante, tem tudo a ver, né? Como lidar com isso, com os traumas. Fala um pouco do módulo zero e chama o pessoal, porque amanhã a gente vai estar junto. Amanhã, Exatamente. para quem está assistindo ao vivo, né, Rodrigo? Vamos deixar claro, amanhã, porque hoje aqui ao vivo é dia 26 de maio, amanhã 27 de maio em São Paulo. Se você assistir depois, também não tem problema, você vai ter oportunidade de entrar, de participar do curso, mas o módulo zero vai ser amanhã. Exatamente. Eu vou dando um bom dia aí para todo mundo, porque vai juntando, né, Roberto? A sua audiência com a minha audiência. Então, pessoas que ainda não me conhecem, que são seus seguidores, vão me conhecer aqui um pouquinho. E do mesmo jeito aí também vocês, né? As pessoas que estão conectadas comigo na minha rede também vão conhecendo você. E só para quem não me conhece, né? Eu sou psicólogo e também sou um terapeuta sistêmico, também sou um constelador. E amanhã, né, como você está colocando aí, a gente já começando com esse convite, é o módulo zero que a gente faz uma vez por ano só, né, Roberto? Essa formação, ela acontece uma vez por ano, né? Uma formação que junta a parte teórica com muita prática também. Então, hoje, né, tem pessoas que não têm a possibilidade, por não estarem em São Paulo, né, embora tenha essa formação também em outros estados, seguem muito para uma formação online, que eu vejo que também, né, tem a sua importância, mas a característica dessa formação que a gente está é juntar muito dessa prática, né, juntar muito das experiências de campo, né, de entrar como representante, de trabalhar também as suas questões em dezenas de constelação. E o módulo zero vai ser essa oportunidade que a gente vai ter das pessoas vivenciarem um pouquinho do que é essa formação. Porque ela, eu vou, né, seguir um pouquinho falando, que eu vejo que é importante, né, que a oportunidade que a gente tem de fazer esse convite para mais pessoas poderem estar lá com a gente, essa formação do Consciência Sistêmica, ela tem 9 módulos, né? E cada módulo tem 6 aulas. Então, dá um total de 54 aulas, né, no decorrer da formação. E no módulo zero, a gente vai pegar 2 dessas aulas e vai passar ali, né, para as pessoas que estão interessadas em conhecer essa formação. E também vai pegar os exercícios sistêmicos, né, porque são centenas de exercícios, porque cada aula tem 3 exercícios, né, o intrapessoal, o interpessoal e o sistêmico. Então, nesse final de semana, a gente vai estar passando aí por 2 aulas, inclusive já foram escolhidas. Eu acredito que você ainda não saiba qual é, né? Logo a gente vai estar fazendo uma reunião para eu estar te passando isso daí, mas elas foram escolhidas não por mim, né, dessa vez, mas junto com a equipe do IBRAX, com o Dr. Fernando. Eu tive a oportunidade de estar com eles na segunda-feira, né? Teve uma reunião onde você não pôde ir, mas eu estava lá representando, e foi definido, né, qual que é a aula que a gente vai passar, qual que é o exercício. Então ele está sendo muito preparado com muito carinho. E a pessoa, né, que estiver indo vivenciar isso, realmente vai sair mais abastecida, né, porque a intenção é que ela vivencie um pouco do que é essa formação, né, passando por essa aula e também pelos exercícios sistêmicos. E eu e o Roberto somos os facilitadores. Não quer dizer que eu e o Roberto desenvolvemos, né, essa formação. Quem desenvolveu foi o Dr. Fernando, né, um profissional que tem como referência, como mestre, e que desenvolveu, né, todas essas aulas, as videoaulas, os exercícios, e a gente vai facilitando para que essa formação ela aconteça, né? Mas amanhã é dia de experimentar. E mesmo quem já fez essa formação, vai ser uma alegria estar por lá com a gente, né, Roberto? Então fica o convite para a Ângela, que já fez, né? E para outros amigos que estão aqui, poder retornar e estar lá com a gente, porque também é um dia de celebração, um dia, né, de encontro. Dia de encontro, né? Que a gente queria formar uma família, né, Rodrigo? Acaba se criando uma família, amizades, grupos de trabalho, parcerias de trabalho, né? Então é fantástico poder participar dessa formação. Uma formação ampla, como você falou, são mais de 50 aulas, são centenas de exercícios, mini constelações,
e um conteúdo de mais de 550 horas, para você perceber, né, para as pessoas que não têm noção, saber que existe uma formação sólida, e claro, existem outras também, né, formações sólidas por aí, mas existem muitas que infelizmente não são e acabam falando mal, né, da própria constelação. Se você forma um terapeuta que não sabe o que está fazendo, que vai se emaranhar, né, você tem que minimamente dar um conteúdo de qualidade, um conteúdo robusto, um conteúdo que dê condições da pessoa, primeiro, e eu digo assim, primeiro trabalhar a si própria, né, porque muitas pessoas não entraram na formação com a intenção de ser terapeuta, né? Muitas pessoas entraram com a intenção, como eu, por exemplo, né? Eu não tinha intenção, vou ser um constelador, eu não sabia, eu não tinha essa intenção, mas eu fui para o autoconhecimento, o que foi incrível, que transformou a minha vida, os meus relacionamentos, como eu lido com várias funções da minha vida, com a prosperidade, com a profissão, isso tudo mudou, se ampliou através da ampliação da consciência que a formação traz, porque é uma formação muito completa. E hoje em dia ela está mais completa ainda do que na época que a gente fez, né, Rodrigo? Então, para aqueles que quiserem conhecer, fica esse convite. Amanhã, participem com a gente do Módulo Zero, vamos rever alguns alunos queridos, né, também que já fizeram lá, e a gente vai estar junto, né, que é uma celebração à vida, do jeito que eu falo sempre. Estamos a serviço da vida, né, nos ajudando as pessoas, numa rede aí de pessoas que são buscadores, a gente fala dos buscadores, né? Estamos aqui buscando nos conhecer melhor, buscando conhecer melhor as relações com a vida, com os outros, e assim, tornar o nosso caminho um pouco mais saudável, né, Rodrigo? Você foi lembrando, né, quando a gente se conheceu lá em 2016, a gente teve a oportunidade de estar fazendo juntos, né, no congresso agora, um trabalho, e teve também a gente relembrou ali algumas coisas, né, Roberto? Tá picando um pouco? Não, né? Tá bom a conexão. Não, tá boa a conexão. E aí, a gente até contou um pouco, né? Você contou um pouco da sua história, como você chegou, eu contei da minha, mas o que eu queria só relembrar disso é que tanto eu quanto você e quanto muitas pessoas que fizeram já essa formação e que ainda vão fazer, elas vêm também por um chamado. Parece que a própria vida dentro da inteligência que a gente vê, que conduz, ela também toca as pessoas para virem fazer essa formação. É como se ela fosse escolhendo o acaso, as sincronicidades, né? Muita coisa vai convergindo para você poder, né, seguir dentro da consciência sistêmica. Então eu vejo que talvez ela não seja para todos, ou não são todos que estão prontos para fazer nesse momento, né? Mas para muitos daqueles que estão, eles vão se sentir tocados, assim como eu fui, assim como você foi. E às vezes, né, a pessoa coloca assim, mas eu não tenho recursos, né, para poder fazer. Então essa formação, ela já está até diferente, né, esse ano, porque teve, né, o Fernando lançou o CS Flix, né, dentro do congresso, ele colocou 30% de desconto para se fazer essa formação. Então eu vejo que ela é possível para todos, mas que precisa colocar uma prioridade, talvez, para algumas pessoas para se fazer. Mas se sente o chamado, eu vejo que precisa ir. E os recursos, eles vão chegando também com o tempo. A partir do momento que você vai trabalhando, colocando em prática, fazendo os seus primeiros atendimentos, esse recurso necessário, né, para se acertar o curso, para fazer aquilo que precisa, ele vai chegando. Então, eu vejo que muita gente... puder ajudar, a gente sempre está ajudando, né, Rodrigo? Como a gente foi também ajudado, né, e com as pessoas que vêm, que realmente têm intenção, como você falou, assim, eu acho que essa formação, ela é para as pessoas que estão preparadas para ir além, né? Eu coloco assim, nessa entrevista que eu dei, que vai render vários vídeos, e uns vídeos que eu gravei ontem também para colocar nas redes, né? Falando para quem que é uma formação em constelação séria, para quem que é constelar, né? Para pessoas que são realmente buscadores, que querem ser protagonistas da vida. Se você é uma pessoa que quer se vitimizar, se você tem um ganho aí secundário em ser uma vítima, então você ainda não está no momento de ir para essa formação, né? Porque na consciência sistêmica, na constelação, a gente trabalha com pessoas que, apesar das suas dores, como nós também temos, todos querem crescer, querem se tornar adultos, né? Emocionalmente adultos em relação à vida.
e assim lidar com as dificuldades, com os emaranhamentos que a gente traz, que todos nós trazemos do nosso sistema familiar, né? E lá a gente vai ter uma oportunidade de se trabalhar muito desses emaranhamentos, né, Roberto? Então, nessa formação tem dois facilitadores, né? Você como médico, como psicólogo, né? Com toda a sua bagagem, seu caminho. E eu também, né? Falei um pouquinho, sou psicólogo, mas também pós-graduado em terapia cognitiva, que inclui também, né, dentro de uma visão sistêmica, da abordagem sistêmica, todas as nossas formações. Então, não é só para quem é médico, psicólogo, mas também para quem tem outras profissões que vai agregar muito conhecimento. E eu juntei falando um pouco de mim, de você, porque a gente vai estar lá acolhendo essas pessoas e não só acolhendo, mas acompanhando o processo de cada uma. Porque esse curso ele é extremamente terapêutico. A pessoa sai de lá trabalhada, transformada, porque a gente vê que é isso que é necessário para a pessoa poder ajudar alguém, né? Ela precisa passar pelo processo, ela só consegue levar o cliente até onde ela chegou. Então, como é que ela vai conseguir trabalhar traumas, né? A gente também vai entrando nesse tema, se ela nem trabalhou dela, ou se ela fez uma formação online que não entrou em contato com o campo, não foi representante, não foi constelada, não passou por diversos exercícios sistêmicos. Então, estou eu e estou você lá acompanhando esse grupo e olhando para cada um e o processo de cada um. E não só nós, mas também ex-alunos, né, que vão estar, alguns deles também, que se sentirem tocados, né, e que também vão ser convidados para também estar sustentando esse grupo e auxiliando, né, a gente dentro dessa formação. Então a gente vai olhar para cada um, né, Roberto? Né? E não só para ele, mas para a família que vem dele, né? Exato, né? É um processo que a gente aprende e ensina, né, as pessoas que quando você quer entrar nesse campo, se você quer trabalhar com isso, se quer ser um facilitador, um terapeuta, né, você precisa seguir a tríade do terapeuta, nós só rapidamente colocando, né, porque a gente deve estar sempre se aperfeiçoando, sempre aprendendo. E o exemplo eu vou dar, eu e o Rodrigo sempre estudamos, todo dia estamos estudando. Hoje eu vou sair daqui, daqui a pouco eu vou para um seminário, vou aprender um pouco mais, eu vou conhecer pessoalmente o criador do direito sistêmico no Brasil, que é o Sam Storch, um juiz federal. Ele vem aqui para Santos, eu estou em Santos, ele está em São Paulo, e eu vou fazer o workshop dele hoje o dia inteiro. A doutora Thais Aires, que é operadora do direito, advogada, que presidente aqui da Comissão de Direito Sistêmico da OAB de Santos, trouxe, trazendo o doutor Sam Storch, e nós vamos fazer hoje, aprender com mais uma pessoa que tem uma visão diferente das constelações, que estudou também com Bert Hellinger, né? Então, estamos sempre estudando, sempre aprendendo, procurando nos aperfeiçoar, também sendo constelados, sendo terapeutizados, para que a gente possa olhar para os nossos próprios emaranhamentos, né? A questão das supervisões, para podermos ser professores e facilitadores e pessoas que estão aí a serviço da vida, né? Rodrigo, podemos já ir entrando aí no tema, é um tema complexo, né? Mas fala aí o que você... E a gente acredita muito, não só nessa formação, mas nas constelações, né, Roberto? Quando eu tenho uma situação, é para a constelação que eu vou. É uma terapia breve, né? Onde traz muitas informações e também soluções. Eu, como psicólogo, né, atendo todos os dias, né, diversas situações ali. E eu chego em pontos com a constelação, em grupo ou individual, que eu demoraria ou talvez nem chegaria dentro do atendimento de psicoterapia, porque ali a gente consegue as informações do campo, né, da pessoa, e a gente também consegue entrar no sentir, que é algo necessário até para se trabalhar os traumas. E como eu estava falando, né, quando eu tenho uma que não vem substituir também, né, Rodrigo? É bom deixar isso claro para as pessoas, que a constelação chegou aí por último e não vem substituir a psicoterapia, nem nada disso, né? Na verdade, são campos de estudo que têm pontos em comum, mas que também são individuais, né? E ela vem complementar, ela vem se integrar aos campos de conhecimento que já existem. Por isso faz parte das práticas integrativas em saúde, né? Exato. E quando eu, como eu falei, tem uma questão, é para lá que eu vou. E não significa que também que eu fiz uma constelação e já resolveu tudo, né? Muitas vezes dali vem informações
de muitas coisas que precisam ainda ser trabalhadas, digeridas, até levadas para a terapia. Então, elas se complementam. Workshop de constelação em grupo mensalmente, e é comum também terapeutas, né, psicólogos, encaminharem os seus clientes para poderem fazer a constelação e daquilo que emerge trabalhar dentro da psicoterapia. Então, isso daí é muito comum. E você estava só fazendo uma complementação também, quando você falou, né, do pilar do terapeuta, ou dos pilares. Então, né, você hoje continua sempre estudando. A gente recentemente trouxe o Dr. Fernando para São Paulo, também para um grupo de constelação, né? A gente estava junto no congresso, aprendendo com todos que estavam lá. Então, não é com uma formação que chegou, acabou, que eu não estudo mais. A gente está sempre aprendendo, né? Estamos sempre em evolução. Não tem um lugar, cheguei, acabou, não preciso estudar mais. Por isso também a gente continua também levando material para outros alunos, né? Fazendo workshops para poder ir trazendo mais conhecimento. E você hoje indo buscar isso também. Então, continuar sempre estudando e fazendo, né, Roberto, formações de qualidade, que vão realmente, né, se trabalhar e ajudar a trabalhar outras pessoas. E algo que a gente coloca também na formação, né, Roberto, até como bônus, é a supervisão. Então, toda segunda-feira eu faço supervisão às 8 horas da noite, né, os alunos entram online, né, em grupo fechado pelo Zoom, onde eles trazem os casos atendidos por ele com a constelação individual. E eu vou fazendo a supervisão, que sou um profissional que já estou há mais tempo fazendo esse trabalho, né, como você mesmo colocou, né, desde 2018, fazendo formações, supervisão com o Fernando, né, por um ano e pouco, e fazendo todos os dias. Então, com esse conhecimento, eu vou passando também para os alunos quando eles vão trazendo os casos. E isso é um bônus da formação, né? Todos os alunos podem estar aí junto comigo. Um dos bônus. E você também, as suas bonificações, né? O que eu e você interessante, né? Eu falei, eu faço as supervisões e você também com os grupos de estudo. Então não para ali nos 9 módulos e a gente só se vê o outro mês, né? Terminou ali o módulo do final de semana, segunda-feira a gente já está junto vendo casos reais atendidos pelos terapeutas, onde a gente está vendo, onde enroscou, o que era importante ter visto, trabalhado, acertando muito para realmente ser um constelador de ponta, né? Que é isso que vai determinar se você vai fazer sucesso ou não. Você até colocou informações, né? E a gente se preocupa um pouco com isso, mas isso também está muito, né? A gente tem o nosso limite em relação ao que fazer nesse sentido. Mas o próprio mercado vai se fazendo, porque a pessoa não sabe o que fazer, se emaranha, né? Se enrosca naquilo e não tem sucesso dentro da profissão. Se você quer ter um sucesso, você precisa ter qualidade, você precisa estudar, fazer boas formações e também a supervisão, né? E não só ela, eu vou só fazer mais um parênteses, que é se trabalhar, né, Roberto? Eu já estive em, né, dezenas de constelações constelado pelo Dr. Fernando, né, e por outros profissionais. Então, quando você também tem uma questão, né, e que essas questões elas chegam para a gente, principalmente quando vai se tendo mudanças, né, de sistemas, isso é comum, né, da gente precisar ter um olhar mais ampliado para tomar uma decisão, para entender o que está acontecendo, é para lá que você vai. Então você é um exemplo, né, Roberto, de quem continua sempre estudando, né? Quem está também nas supervisões, né, tirando dúvidas. Teve um encontro que o Dr. Fernando fez de supervisão muito grande, né, que ficou ali por um tempo, você estava lá também, e também sendo constelado diversas vezes. Então, esse pilar é importante, eu estou só frisando da bonificação que tem, e gostaria até que você falasse, né, dos grupos de estudos, que também vai fazer parte aí, né, desse bônus. Como o Rodrigo falou, a formação é uma formação muito, por si só, já é super completa, são mais de 550 horas, com aulas, dinâmicas, vivências, constelações, grupos de WhatsApp para tirar dúvida, para trazer conteúdo todo dia. E o grupo de supervisão, que o Rodrigo
faz segundas, os grupos de estudos que eu vou retornando agora no novo formato às terças, eu também vou introduzir um grupo de meditação que vai acontecer num outro horário de manhã para as pessoas treinarem o centro, o mindfulness, né, que tem tudo a ver uma postura corporal para você poder entrar no campo sistêmico. Então, é muita coisa que a gente oferece, né, para ajudar as pessoas no seu autoconhecimento ao entrar numa formação dessa e também para aqueles que quiserem trabalhar, né, para aqueles que quiserem se aprimorar como profissionais da área sistêmica, seja na área terapêutica da saúde, seja na área da pedagogia sistêmica, organizacional, direito sistêmico. Então, assim, participem, vocês vão ver que é algo realmente transformador, como foi para nós, como vem e continua sendo. E eu não sabia, Roberto, que você começaria, né, com os grupos de meditação. É algo que você tem feito, né, bastante, mas não como... Desde 2008, se não me engano, né? E agora estou retomando aqui de uma forma online. A pandemia trouxe isso, essa possibilidade, né? Da gente ampliar os conteúdos online, e isso vem sendo muito bom. E eu né, fazendo só uma pausa aqui, porque é assim que a gente começa também, né, os nossos encontros com o grupo, né, Roberto? É fechando os olhos, se conectando com o nosso centro. Ora, você conduzindo um trabalho de meditação para a gente poder estar ali presente, ora eu. Então a gente vai passando também nessa formação muito dos nossos conteúdos também, né, Roberto? O que torna ela mais rica. Então a gente também vai passando, né, e também ensinando como é que vai entrando nesse centro, né? Necessário até para você poder fazer o atendimento, para você poder perceber as sensações que você vai tendo para poder retornar aquilo para o cliente. Então, eu vejo que esse também é um dos encantos da formação, onde pode ter dois facilitadores com essa experiência trazendo conteúdos aí importantes, né? E aí eu estou lembrando que a gente sempre começa assim, né, Roberto? Com a meditação. E o espaço que a gente está também, né, dentro do Ipiranga, que chama Sagrada Família, né? Que tem uma energia incrível, um lugar super adequado, né, para a gente poder... dar as mãos em situações onde a gente faz o lado de fora, né, nos conectando, né, com a energia do lugar, e ora, né, da parte que a gente tem interna, e amanhã as pessoas também vão conhecer esse lugar, né, que nos encantou e que a gente leva, né, desde 2018 para ele, né, que é o Sagrada Família no Ipiranga, em um lugar super adequado, com lugar para guardar o carro de fácil acesso, né, que nos acolhe ali tão bem, que tem uma energia incrível e que é muito propício, né, para essa formação, né? Perfeito, muito bom. Acho que demos um recado aí da formação até, né, de uma maneira enfática, porque a gente acredita nisso que a gente está falando, no que a gente faz, né? Ajudar as pessoas através deste formato. É um dos formatos possíveis, né? Mas é importante e fica aí o convite. Quem quiser conhecer mais, amanhã, para quem está assistindo ao vivo, amanhã, 27 de maio, a partir das 9 horas, lá no Sagrada Família no Ipiranga. Entre em contato comigo ou com o Rodrigo, através das nossas redes sociais, tem aí o local, o endereço, a gente vai tirar dúvidas. Aqueles que aí seguem o Rodrigo e não me conheciam, comecem a me seguir. Aqueles que me seguem e não conheciam o Rodrigo, que é difícil, né? Porque normalmente eles conhecem nós dois, né? Estamos juntos aí em tantos projetos. Mas sigam o Rodrigo, me sigam para a gente sempre trazendo esse conteúdo e você ter contato com isso. Vamos falar agora do trauma transgeracional, né, Rodrigo? Senão acaba a live, a gente não consegue nem entrar no assunto, que é um assunto tão complexo, que em 2020, eu estava lembrando aqui, no congresso do IBRAX, de 2020, eu falei isso, e foi online, né, porque foi na pandemia, eu dei uma aula sobre trauma transgeracional e análise do caráter. Né, e foi uma aula assim muito extensa, foi aí 1 hora e tanto, né, e iria facilmente para 2 horas, porque é um tema muito extenso. Então eu quero até perguntar para quem está aqui, você sabe o que é trauma transgeracional? Coloca aqui sim ou não nas respostas, para a gente já poder ir se localizando aí. Roberto, nós vamos falar sobre o trauma transgeracional. Eu vou já entrando um pouco nesse tema também, porque tem tudo a ver com as constelações e com aquilo que a gente está trabalhando, né? Essa formação é a formação da consciência sistêmica, onde o Dr. Fernando ele integra vários conhecimentos, né? E a gente tem uma base lá daquilo que a gente vê, experiencia e ele coloca, que muitas vezes
os problemas que as pessoas trazem estão escondendo um trauma primário aqui atrás, né? Então é muito comum, né, a gente ver o Fernando fazendo essa mãozinha, né, e ele vai falando que a pessoa chega com diversos sofrimentos, né, para esconder aqui. Então essa já é uma das características do trauma, que ele fica escondido e muitas vezes as pessoas não têm acesso, porque ou eles estão negados, ou eles estão dentro, né, de um inconsciente, ou estão recalcados, né? Tem vários nomes e mecanismos de defesa para se esconder esse problema primário. Então, o trabalho da consciência sistêmica, ele tem como base ir atrás desse problema primário. Porque quando se encontra esse problema primário, muitos daqueles sofrimentos que chegam, né, e isso é comum na psicoterapia, né, Roberto? Tanto que da terapia cognitiva, né, a base dela, quando a pessoa chega, é a gente fazer uma lista de dificuldades e metas. Então, quais são os seus problemas? Elas têm diversos. Ela faz uma lista, não é só de 5, não, é de 10 problemas. E o terapeuta ele vai ficar trabalhando nesses problemas, porque essa é a queixa da pessoa e isso que ela vê como realidade que ela precisa trabalhar. Só que quando tira um, daqui a pouco vem outro. Parece que a terapia não acaba nunca. Por isso que é comum as pessoas falarem assim, eu estou na terapia, eu estou trocando de terapeuta, eu só fiquei 3 anos com a minha terapeuta. Né? E ali o processo vai 3, 4 anos, até parece que isso é comum, de se demorar muitos anos na psicoterapia. Por quê? Não chega no problema primário, né? Não tem essa atividade que o terapeuta da consciência sistêmica tem no sentido eu sou ativo, eu estou procurando aquilo que está por trás. Eu não estou passivo dentro daquilo que o cliente traz, porque dentro daquilo que o cliente traz, talvez ele não vai falar nunca daquilo que está por trás, que é o trauma. Então, como você colocou, né? Qual que é a solução ali dos traumas, né? Muitas vezes é entrar em contato com ele, claro que com uma inteligência, é claro que com um caminho, que a consciência sistêmica vai trazer muito. Então, eu só queria começar com essa base da própria formação que a gente tem, né? Isso daqui serve para esconder o que está aqui por trás. E o terapeuta da consciência sistêmica, ele está interessado aqui. E quando se mexe nisso, isso tem uma possibilidade bem grande de perdendo força, de diminuindo. E eu senti isso em mim, você também, né, Roberto? Onde a gente tem uma vida, né? Eu conheço você, você me conhece, sem emoções negativas, ou pelo menos sem tantas emoções negativas como a gente vê, sem tantos problemas e sofrimentos, né? Na vida afetiva, vida financeira, problemas de saúde, a maioria está cheia de problemas. Por quê? Porque não trabalhou isso. Né? Quando se trabalha isso, tem uma possibilidade de grande de sair de triângulo dramático, de sair de salvador, de sair de vítima, de acusador, porque tudo isso está servindo para esconder um trauma. Né? E aí eu vou passando para você, para não esticar muito, né? Mas traumas que podem ter acontecido, como você vai falar, em outras gerações, ou mesmo aqui, né? Quando estava, né, no útero, no parto, 1 ano de idade, com 5, com 16, e aí a ferramenta da consciência sistêmica é justamente para trabalhar com esse aspecto, por isso que eu acredito até que você escolheu esse tema aí para a gente conversar. É um tema, para mim, um tema apaixonante, né? Tem tudo a ver com as constelações, com a consciência sistêmica, e o Hellinger falava uma frase assim, né? O Hellinger traz o criador das constelações, que também não criou sozinho, veio todo de um campo, uma base antes dele, né? E ele falava assim, a verdade é chocante somente para quem não deseja ver a realidade. Então, muitas vezes a gente vai ver a realidade, a gente vai procurar entender de onde veio isso. E a história do trauma transgeracional não começou na constelação, tem toda uma base teórica que vem antes. Então, já de décadas, mais ou menos ali da década de 30, década de 40, 50, começaram esses estudos. O próprio Bateson, que é da biocibernética, o Bowen também, né, eles falavam de questões como a comunicação familiar disfuncional, então essa comunicação familiar disfuncional nas famílias, levando, né, a questões de manutenção de trauma nas gerações, eles falavam da cisma familiar, o rompimento das relações, das estruturas, relacionamentos oblíquos, problemas de casal, quando a criança entra, né, como uma porta-voz do problema do casal, dos pais, mas na verdade de um casal com problema, se identifica com isso,
né? Muitas vezes pessoas que foram excluídas, que vai contra a primeira lei, que é o pertencimento, que Bert Hellinger trouxe as 3 leis, né? O pertencimento, a ordem de cada um ou função no sistema e o equilíbrio de troca nas relações. Então, muitas vezes, o trauma acontece quando alguém, numa geração seguinte, se identifica inconscientemente com alguém que passou por um trauma numa geração anterior, né, seja 1, 2, 3 ou 4 gerações, assume, entre aspas, né, por mecanismos que a gente já conhece, como, por exemplo, as lealdades familiares, né, são questões que fazem com que a gente leve adiante, mesmo sem conhecer a história, daquele tio-avô, daquela bisavó, por exemplo, a pessoa se identifica sistemicamente com aquela história e ela assume para si aquele trauma. E você fala, nossa, mas isso pode acontecer? Sim, isso é o que o Rodrigo estava falando, os 5 por 1. Então, se eu tenho hoje dores, sofrimentos, problemas, doenças, dificuldades, muitas vezes é porque lá atrás eu estou identificado com a dor de alguém, com o sofrimento de alguém, e eu nem sei. Mas por que que isso acontece? É importante saber que um sistema, né, um sistema no qual nós vivemos tem relação com isso. Quando a gente está num sistema, um sistema é uma união de um grupo de pessoas, por exemplo, nosso sistema familiar. Somos nós, nossos pais, nossos avós, todos que vieram antes, né, e um sistema tem uma interconexão, tem uma interrelação, uma interdependência entre todos os que fazem parte do sistema. Nós herdamos desse sistema não somente o DNA, né, que tem características que faz com que nós herdemos as características, por exemplo, cor dos olhos, cor do cabelo, né, algumas características físicas, mas nós herdamos epigeneticamente e estruturalmente a modificação do nosso genoma, né, da expressão dos genes, e nós herdamos muitas vezes traumas através do que aconteceu ali, porque fazemos parte desse sistema. O vínculo é para sempre. Você nasce num sistema familiar, mesmo que no mesmo momento você tenha sido dado para adoção para outra família, né, e nunca mais tenha visto essa família de origem, família biológica, toda ela está dentro de nós, né? Então, nós herdamos as histórias, as coisas boas, positivas, as qualidades, mas também as dificuldades de muitos que passaram no nosso sistema familiar. Tem aqui, eu vou trazer uma fala do Hellinger, do livro dele, A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho, que é um livro muito bom, de referência, a gente indica, né, para os alunos lerem esse livro, né, que fala das bases da constelação familiar. O Hellinger, ele fala assim: quando são constelados famílias de doentes, quando você constela uma doença, né, e aí tem referências, eu trabalho com saúde, o Rodrigo também, saúde mental, eu sou médico, psicólogo, trabalho com doenças, com pessoas que vêm trazer sintomas. A gente tem referências mundiais como o Hausner, que teve aqui no Brasil, também participei do workshop do Stephen Hausner, entrevistei ele no meu canal do YouTube, tem uma entrevista com o Stephen Hausner, quem quiser assistir, ele é uma referência mundial, médico alemão, que trabalha basicamente com sintomas e doenças. O Hellinger traz aqui, né, uma frase dele que eu vou ler, e fala assim: por outro lado, falando das constelações, dos sintomas, quando são consteladas famílias de doentes, vê-se que sempre que existem doenças crônicas graves ou psicoses, atuam nas famílias graves destinos, né? Existem, portanto, conexão entre doenças graves e emaranhamentos nos destinos de membros da família. Olha que interessante, né? E ele fala, quando se pode criar uma ordem na família, então, por exemplo, vamos dizer que eu me identifiquei com aquele trauma e trago uma doença grave, trago uma psicose ou uma questão assim. Quando a gente, numa constelação, consegue olhar para isso, dar um lugar, criar uma ordem, como o Hellinger fala na mesma, que traga paz e reconciliação, porque a constelação está a serviço da paz e da reconciliação e da vida, né? Partindo da alma, isso também tem um efeito atenuante ou favorável, e frequentemente até curativo sobre a doença. Isso, entretanto, olha que é importante, né? Em ação conjunta com muitas outras medidas, principalmente aquelas da medicina, e também as da psicologia, né? Então, o Hellinger, ele já coloca nos livros dele, né? A constelação não vem para substituir nada, ela vem para ser um ampliador de recursos que faz com que a gente possa olhar para isso, que a gente possa olhar a origem. Tem muitas abordagens, né, com o Rodrigo na psicologia, que fala assim, não precisa olhar para a origem. Ok, nem sempre a gente precisa olhar para a origem para poder trabalhar sistemicamente, mas é importante que a gente possa
entender de onde isso vem, no sentido de trazer a paz, trazer a reconciliação, dar um lugar para aquele que foi excluído no coração, dar um lugar, né, para essa história de pessoas da família que passaram por diversos problemas, que passaram pelos traumas, e aí falar num certo momento assim, eu sou eu e você é você, né? Eu agradeço por tudo que você passou através de mim. Hoje nós estamos olhando para você, incluindo, né, um antepassado que tenha, né, tido alguma questão e ao qual nós estamos emaranhados. Então, eu acho importante, né, essa visão sistêmica da constelação. O Hellinger traz isso de uma maneira assim é muito importante, né, para que a gente possa colocar cada coisa no seu lugar, saber que a gente precisa da psicoterapia, a gente encaminha clientes muitas vezes depois de uma constelação, por vezes a constelação por si já consegue dar um direcionamento e a pessoa vai para a vida e consegue isso resolvendo, outras vezes precisa continuar ali o seu processo. Muitos psicólogos trazem, levam seus clientes para constelar, vão juntos num grupo ou encaminham para uma constelação individual. É comum acontecer isso comigo, com o Rodrigo também, com vários terapeutas, né? O psicólogo manda o seu cliente para que ele possa ampliar a consciência e voltar para a terapia com um repertório de informações muito maior. Né? E a gente olhar para isso, entender de onde vem esse trauma, porque um trauma é uma repetição, é um padrão que ali de uma maneira neurótica vai se repetindo, né? Freud falou sobre isso, vários outros falaram. Então, quando a gente não cura alguma coisa, a gente repete. Então, hoje eu sinto isso, tô bom, não, amanhã eu tô sentindo a mesma coisa, eu não sei de onde vem. São comportamentos neuróticos, são comportamentos repetidos, porque muitas vezes o trauma, e até quando acontece na infância, por exemplo, fases que a gente não tem memória, não consegue evocar a memória, quando o hipocampo ainda não está formado, que é a estrutura cerebral, né? Estrutura neural que dá a base para a memória evocada, até os 5 anos de idade a gente não tem essa área bem formada. Então, se eu falar para você, você lembra do que aconteceu até os 5 anos de idade? Geralmente é muito pouco. A gente lembra uma ou outra imagem, um ou outro acontecimento, mas a gente não tem esse acesso. E o trauma está onde, então? Está no corpo. Né? Ele fica no nosso corpo ali como se fosse uma ferida que não cicatriza. E a sistêmica é uma grande ferramenta para ajudar a gente a olhar para isso e ajudar nesse caminho de cicatrização, né? De curar esse trauma, que aí vai passar a ser uma memória. Hoje eu consigo lidar com isso, ele não apaga, não tem como apagar, o passado tem que servir de aprendizado. Mas ele está curado, não vai mais doer, né? Porque se você tem uma ferida que não cura, você toca lá, ela dói. Então, se você tem um trauma e de repente acontece, eu tenho um trauma e os meus relacionamentos são péssimos e tal. Então, toda vez que alguém vem se relacionar, pronto, tocou na ferida. Eu não estou nem sabendo, mas ali vem as dores, aí vem a traição, aí vem o abuso, enfim. E a gente não quer mais passar por isso. A gente quer ajudar as pessoas a conseguirem olhar para isso de uma maneira saudável, com amor em ordem, e a partir daí se curar, para poder ir para a vida, para poder se relacionar de uma maneira livre, né? Porque amor é liberdade, né? Amor não é prisão, amor não é violência, como a gente vê tantos casos por aí, né? Bom, basicamente falando rápido da questão do trauma, né, Rodrigo, se quiser acrescentar alguma coisa, então sim, coloca aí também a experiência. E quantos sofrimentos, né, Roberto, você colocou, né, em relacionamento afetivo, né, na vida financeira, profissional, né? Quantas situações a pessoa está vivendo e revivendo e não tem consciência que isso veio, né, de uma situação, né, de um trauma que ela passou lá. E hoje eu vejo muita gente já interessada nisso, né? Chega uma doença e ela quer saber o que está por trás. E muita gente procura a gente nisso, né? Nossa, eu quero entender o que está acontecendo comigo. Por que não vai? Por que eu estou enroscado nisso, né? Por que esse problema agora chegando na minha vida? E essa visão sistêmica, ela ajuda muito a gente a entender e solucionar, porque a gente não está só olhando para a pessoa em si, né, Roberto? Tem uma depressão, muitas vezes dentro da própria terapia cognitiva, eu olho para a pessoa em si. Quando a gente tem uma visão sistêmica, a gente olha para essas relações, e aí a gente já vai ver que esse problema pode ter acontecido lá atrás. E muitas vezes para criança, né? Quando eu falo a criança, é aquele lado infantil nosso. Isso não interessa tanto. Fala assim, eu passei por essa situação
eu vivi isso e eu precisava de uma série de coisas, né? E isso é verdade, aquela criança tinha uma série de necessidades. Mas quando hoje eu, adulto, consigo olhar por uma visão sistêmica, até através da constelação, daquilo que traz os representantes, e vejo que, por exemplo, a minha mãe, né, também viveu ou teve uma situação ainda pior, né? E por não ter conseguido também receber aquilo que era necessário e suficiente, ela não pôde me dar. Então, assim, querida mãe, agora eu entendo, né? Mas agora eu, como adulto, vou cuidar de mim, da minha criança e fazer o que precisa. Só que ela entendendo, né, e vendo que numa outra geração, como adulto, também faltou muito, ela consegue ir entrando nessa solução. Mas não é só ver, eu estou vendo, eu entendi que minha mãe perdeu a mãe dela quando era pequena e teve um monte de problema. Mas a gente traz isso para o sentir, para o vivencial, através das sensações das pessoas que nem conhecem ela. Então, como é que pode, né, o cliente vir, trazer poucas informações, que a gente não precisa de muito, e os representantes mostrarem isso através das sensações, através do posicionamento, né, e daquilo que estão sentindo, e a pessoa poder vivenciar isso. Olha como isso tem uma potência de ser curativo. E tem algumas pessoas que vão falar, não, eu prefiro o tratamento individual. Então tá bom. Então posiciona onde fica você, onde fica o problema, onde fica a mãe, pai. E às vezes eu até uso o elemento do verdadeiro problema oculto, né? Eu escrevo no papel, põe esse aqui. Aqui o verdadeiro problema, para onde olha. Quantas vezes esse verdadeiro problema olhando para fora do campo e a gente trazendo isso que você falou, né, Roberto? Né? Tem alguém aqui que está excluído, que teve um destino difícil, que a gente precisa olhar. E quando se coloca, olha os ajudantes aí, ó. Os bonequinhos, né? O que o Rodrigo está falando, de repente, essa filha, né, passa por um trauma, apresenta alguma alteração de comportamento, algum problema, e muitas vezes vem dessa relação mãe e filha, que vem com os pais, mas a origem às vezes está aqui atrás, a gente não sabe. Uma bisavó, uma tia-avó, alguém ali que não foi visto, que foi excluído, como o Hellinger colocou, né? E de repente, a partir disso, né, todas as dores levam adiante e vem até essa criança que está hoje aqui, mas o que essa criança tem a ver com isso? Ela faz parte do sistema, ela está dando lugar para que se olhe para essa pessoa que, né, para esse antepassado que estava lá atrás e passou por alguma questão. E a partir do momento que se olha, se dá um lugar no coração, essa dor já se atenua. Interessante isso, né, Rodrigo? Essa semana passada, eu atendi uma moça que a gente conseguiu ver numa constelação individual 5 gerações, né, que a dor da maternagem estava ali, levando a conflitos entre mães e filhas, dificuldades de relacionamento. Então, é um campo de ampliação da consciência eu digo, tão maravilhoso, né, que possibilita a gente olhar para essas dores e curar isso na alma da pessoa, né, e fazer com que ela tenha uma vida mais leve, uma vida mais solta, se desemaranhe e possa realmente olhar para si, né, sem esse peso do passado e levando essa vida adiante, porque o sistema familiar quer o quê? Que a gente repita os sofrimentos. Imagina você olhando para os seus pais, para os seus avós, falando assim, olha, vocês sofreram tanto, vocês tiveram tantos problemas que eu também vou ter. Eu também vou sofrer igual a vocês, eu também vou ser doente igual a vocês. Imagina o olhar desses pais, desses avós, desses antepassados. Mas imagina, a gente não quer isso. A gente sofreu, passou por tudo isso para que hoje você possa ter mais condições de ir para a vida de uma maneira leve, ser próspero, ser saudável. Por isso que a gente fala que isso é o amor cego, né? O amor cego é o amor da criança, o nosso amor infantil, olhando para os antepassados e tendo essa lealdade sistêmica. Falando, não, eu também vou sofrer. Se eles sofreram, eu também vou sofrer no lugar deles. Né? Assim, brevemente colocando, essa visão desse amor cego que a gente fala que não olha para o amor dos grandes, né, para nós, é o amor que leva a gente a se manter doente, né? Leva a gente a não seguir adiante, leva a gente a repetir os traumas, as dificuldades deles. E se a gente olhar com o amor que vê, um amor que enxerga, a gente vai olhar para os nossos antepassados, para os que vieram antes, e eles vão falar assim, olha, cai na real, acorda. Nós queremos que você vá para a vida com tudo, que você leve esse sistema familiar com muito sucesso, com muita prosperidade, com muito amor. Então, poder olhar para isso e fazer esse caminho dentro do coração de cada um faz toda a diferença. Receber essa bênção, né, Roberto? Receber esse sistema em ordem, ver como é a sensação disso em ordem e poder, né, incluir no seu coração esses pais saudáveis e tirar
deles, esses pais que, né, dali não puderam fazer aquilo que talvez gostariam, ou, né, se emaranharam também, e aí a gente deixa isso e pega aquilo que é bom. Né? A gente guarda o que é bom e deixa aquilo que não serve. Olhar para o lado saudável, né? Olhar para o lado saudável dos nossos pais, que, claro, nossos pais, como nós, têm o seu lado criança ferida também, né? E a gente tem que deixar que eles resolvam isso, né? Porque não somos nós que vamos cuidar dos pais, dos grandes, né? Eles são maiores, vieram antes, eles têm todo o recurso, se eles puderem, quiserem, para cuidar dos seus problemas de casal, dos seus problemas de relacionamento, das suas próprias dores, né? Nós temos que olhar para tudo isso e aprender e conseguir em nós levar isso adiante de uma maneira um pouco mais saudável, porque assim nós vamos estar honrando a família quando a gente está lá cumprindo a nossa missão, nossa função, de uma maneira saudável, de uma maneira consciente, como adultos, né, da melhor maneira possível, aprendendo, claro, a cada dia, a gente não vai ser perfeito nem nada disso, mas quando nós conseguimos dar esse lugar, nos colocarmos em ordem no nosso sistema, no nosso lugar, na nossa função, honrando quem veio antes, com as dificuldades, com as facilidades, a gente adquire essa autorização e essa permissão, né, para seguir adiante olhando para a vida, não mais olhando para o passado, mas olhando para o futuro, para a vida. Né? Acho que esse é o grande aprendizado, essa é a grande possibilidade que a sistêmica, que as constelações ensinam para a gente, trazem, né, nesse novo modelo, um modelo que chegou mais recente para o mundo, uma possibilidade de seguir adiante de uma maneira saudável, mais leve, a serviço da vida, como eu sempre falo. Roberto, eu queria dar um spoiler aí, né, porque eu sei que a gente está no finalzinho, né, você tem, né, o seu compromisso, e aí só conectando com esse tema também, dando esse spoiler em relação a amanhã, no sábado, que a gente vai estar junto no módulo 0, algo que o Fernando acrescenta também nessa formação são os traços de caráter. E os traços de caráter ele está mostrando, né, através das informações, do comportamento, do sentimento, do corpo da pessoa, aquilo que está acontecendo, do trauma que ela vivenciou. Pode ser um trauma dentro da vida intrauterina, do 0 aos 2 anos, né? E assim segue até os 5 anos. E eu estou falando isso porque tem a ver com a nossa live. Infelizmente, a gente não vai poder falar de traços de caráter, mas o que eu quero dizer é que amanhã a gente vai colocar uma das aulas de traços de caráter, Roberto. Então, a gente vai entrar nesse tema conectado com o trauma e quem tiver no módulo 0 vai poder ter uma aula dada pelo Dr. Fernando de traços de caráter, fazer exercícios em relação aos traços de caráter. E a gente também, acabamos não falando isso, mas vamos fazer uma constelação didática lá também, né, Roberto? Acredito que na parte da tarde, porque a gente começa às 9 e segue até às 18, como se fosse, né, um dia aí de formação. Embora nas formações a gente passe um pouquinho, chega aí até às 7 horas. Só que a gente vai fazer uma constelação didática e vamos pegar os traços de caráter para ir fundamentando, né, onde foi o trauma. Então, quem puder estar lá vai ganhar esse presente, né? Porque a gente está falando aqui ao vivo, hoje, dia 26 de maio, sexta-feira de 2023, mas amanhã, dia 27, quem puder estar lá com a gente, né, vai poder passar pela vivência prática também, né, teórica e prática de tudo isso. E é uma experiência fantástica, né? Nós passamos por isso como aluno, já facilitamos isso e sempre é um novo descobrimento. E assistir uma constelação, entrar como representante, né? Para quem não conhece é fantástico e ganha muito, né? Quem vem e assiste, quem entra, representa, quem senta ali do nosso lado e é constelado, traz a questão, ou quem, né, está ali se formando para ser um facilitador. Quanta realização a gente tem fazendo esse trabalho, né, Roberto? Então, não sei se é hora de fechar, você que está acompanhando aí, mas eu vou terminando com esse convite, né? Amanhã, módulo 0 da formação consciência sistêmica, onde uma das aulas vai ser traços de caráter, que é uma das principais ferramentas que a gente tem para identificar o trauma. Você, por exemplo, identificando um trauma, né, da fase oral, você sabe que elementos que você precisa colocar. Você identificando, né, um trauma, né, da fase genital, são outros elementos que precisa colocar. Então, isso aqui facilitou muito o nosso trabalho, né? Conseguir fazer a leitura corporal do cliente, saber onde está a dor dele, os recursos que ele usa. Então, por isso que a consciência sistêmica é aquilo que a gente
fala, né? Um passo além das constelações. Por quê? O Dr. Fernando juntou uma série de ferramentas dentro da abordagem, por isso que é uma formação tão completa e a mais completa que a gente tem hoje, né, no Brasil e no mundo, né? Maravilha. O Rodrigo fechou com chave de ouro, né? E essa live, ela vai ficar salva no Instagram por algum tempo, o Rodrigo também vai colocar, e depois a gente leva para o canal do YouTube, né? Se você quiser compartilhar com alguém, né? Todo o conteúdo que a gente traz também nas nossas redes, é um prazer contar com vocês. Quem não me segue ainda, siga. Quem ainda não segue o Rodrigo, siga. E a gente vai trazer sempre esse conteúdo. Foi muito bom aqui, Rodrigo, eu agradeço aí sempre pela tua amizade, pela parceria, né, que a gente tem aí de tantos anos juntos, né? Vamos esse ano para mais um ano aí de levar adiante esse processo do consciência sistêmica que o Fernando criou, do IBRAX, e seguimos juntos, né? Agradecendo a presença de todos, aos comentários aí que a gente não conseguiu ler, mas a gente deu uma olhada em todos os comentários, tá? O pessoal dizendo que vai estar lá amanhã, que vai vir no meu workshop dia 3 de junho presencial em Santos também, de constelação, e estamos juntos com esse grupo, né? É uma família sistêmica, como a gente fala, tá? Todos juntos, a serviço da vida, levando esse campo de conhecimento adiante para que o mundo possa ser um pouco mais saudável. Estamos precisando muito disso, todo mundo, né? Gente, obrigado, Rodrigo, pela presença, obrigado a todos. Seguimos em frente e vamos juntos ampliar a consciência, como diz o Fernando, né? Vamos juntos aí, pessoal. Isso aí. Grande abraço para todo mundo. Um grande abraço para todos. Tchau, pessoal. Até mais.